Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós estudamos as principais linhas de defesa de clientes que são acusados da prática de improbidade administrativa. O foco desse programa é fazer parcerias. Então, se você tiver um caso de improbidade aí no seu escritório e quiser falar comigo sobre uma parceria, um parecer, uma sustentação oral, você mande uma mensagem direta por aqui, aí nós advogamos juntos. Quem não tiver parceria para propor, não tem problema nenhum. Acompanhe aqui os nossos debates, porque o seu cliente, sem dúvida, se beneficiará muito das informações que nós temos aqui. Um recado importante, nós vamos realizar entre os dias 25 e 29 de abril, daqui a 10 dias, portanto, a primeira semana Descomplicando a Advocacia Tributária, em que eu vou te provar que advogar em tributário é o seu futuro na profissão. Para se inscrever gratuitamente, clica no link que está na minha bio do Instagram ou aqui embaixo no YouTube e Facebook na descrição desse vídeo. Não deixe de se inscrever, nós já temos milhares de pessoas que vão participar e não haverá transmissão ao vivo. A transmissão vai ser fechada num link que eu disponibilizo só para uns inscritos. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre repercussão geral da improbidade culposa, que é uma discussão que está estabelecida no Supremo Tribunal Federal sobre a mudança na categoria da improbidade sem dolo, a mudança que não aceitou mais essa existência da improbidade culposa. Você sabe que no dia 26 de outubro de 21 foi aprovada a Lei 14.230, que mudou mais de 100 normas da Lei de Improbidade, com destaque para eliminação da improbidade culposa, nosso debate de hoje, ampliação do prazo prescricional de 5 para 8 anos, prescrição intercorrente de 4 anos, legitimidade exclusiva do MP para a propositura da ação, dispositivo que está suspenso por uma cautelar do Alexandre de Moraes, ampliação das penas de multa, suspensão de direitos políticos, prazo de 365 dias, prorrogável por uma vez, para realização do inquérito civil, e durante o prazo de um ano, a contar da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade até que o Ministério Público manifeste o interesse de continuar seguindo com a demanda. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez um grande parceiro meu de advocacia e improbidade administrativa para a gente discutir esse tema de repercussão geral no STF sobre a aplicabilidade ou não da eliminação da improbidade culposa. Então, vou pedir tá aqui. Não tem problema, deve ser a minha internet cansada aqui de feriadão. Agora todo mundo está ouvindo. Obrigado para quem confirmou aí que o som está legal. Bom, vamos falar então dessa repercussão geral em matéria de improbidade. Vamos lá, tema importante, né? E também para nossa reflexão, né? Semana passada eu estava moderando uma palestra na universidade em que eu leciono, e o palestrante, o Dr. Marcos da Costa, que foi presidente da OAB de São Paulo, ele comentou o seguinte, né? Que no início de carreira dele, ele fazia as pesquisas de jurisprudência na revista RT, aquelas de capa laranja, né? Que o advogado ele lia os julgados da RT e ele tinha a jurisprudência atualizada dos nossos tribunais, inclusive do Supremo. Só tinha um detalhe: para o acórdão sair na revista RT, era um acórdão de um ano atrás, de um ano e meio atrás. Tinha um delay entre a publicação de um acórdão e ele ser publicado numa revista e chegar aos advogados, né? E isso daí eu ouvi na palestra dele e na hora que ele estava falando disso, eu lembrei da lei de improbidade. Gente, olha só que curioso, Maza. A lei foi publicada em 26 de outubro de 2021, menos de um ano, já chegou no Supremo, em tema de repercussão geral. A jurisprudência está avançando, porém me causa um pouco de preocupação. Por quê?
que é o conceito de jurisprudência? Não são as decisões reiteradas dos tribunais num determinado sentido, das decisões serem julgadas, as teses serem discutidas, amadurecidas, né? Em menos de um ano, né, a gente já tem uma repercussão geral da nova lei de improbidade e nós vamos ter um leading case que vai balizar todas as demais ações de improbidade em trânsito. E ela vai ser discutida em um único caso. Né? Tem o lado bom da velocidade do judiciário, mas me faz pensar se efetivamente a gente vai criar uma jurisprudência ou vai ser de cima para baixo uma decisão momentânea. Né? Essa reflexão eu queria deixar para os nossos amigos, né, enquanto operadores do direito, né? E sobre o caso, é um recurso... Ô Marcelo, desculpa só te interromper. A gente faz tanto essas lives aqui que eu esqueci, por causa do nosso probleminha, de te apresentar. Então, para quem está chegando agora, a gente tem o prazer de receber o professor Marcelo Espanha, que é advogado em Mogi e região, professor também universitário, participa de cursos de pós-graduação e é um grande especialista em matéria de improbidade. Ele que é sócio do Bueno Espanha Advogados e nós temos o prazer aqui de conversar sobre a repercussão geral desse caso. Me perdoe, Marcelo, pode continuar. Imagina. Então, a gente tem o agravo regimental no recurso extraordinário 843-989, que em fevereiro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes atrelou ele ao tema 1199 de repercussão geral, né? E para a gente entender o que está acontecendo, vamos fazer um pequeno resumo dos fatos, né? Esse processo começou há pouco tempo, ele começou em 1994, praticamente 30 anos atrás. O INSS ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra uma advogada que foi terceirizada e supostamente causou prejuízo ao erário em função dos serviços profissionais. Essa ação de improbidade ela foi julgada improcedente em primeira instância. E aí houve uma apelação do INSS para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O juiz de primeira instância entendeu que não era caso de improbidade. Se a advogada causou prejuízo, e eu digo se porque eu não tive acesso aos autos, enfim, só ao histórico do julgado, seria caso de responsabilidade civil, né? E não de improbidade administrativa dolosa ou culposa. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento à apelação do INSS e entendeu que era caso sim, de improbidade e mandou reabrir a instrução processual. A defesa da advogada recorreu STJ e STF. STJ manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e curiosamente, no STF foi idas e vindas. Né? A primeira vez, o processo subiu e voltou porque alegou-se a incidência do tema 666. Né? Ou seja, esse tema é o seguinte, é imprescritível as ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa. O processo baixou para o Tribunal Regional Federal, que entendeu que não era caso de aplicar o tema 666. Voltou novamente para o Supremo. Aí eles aplicaram o tema 897, que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundados na prática de ato doloso de improbidade administrativa. O processo voltou de novo para o TRF. Aí veio a nova lei de improbidade e o caso voltou em recurso em agravo retido para o Supremo se manifestar. E aí o ministro relator Alexandre de Moraes, ele proferiu a seguinte decisão. Eu peço licença aí para ler um trechinho, ela é bem curtinha, mas ela é emblemática. Trata-se de recurso extraordinário, no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à definição de eventual irretroatividade
das disposições da Lei 14.230, em especial em relação, item 1, a necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade, inclusive no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, e 2, a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. E aí o ministro vai desenvolvendo. O artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, por sua vez, dispõe que, reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. O plenário desta Corte definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao relator. Na presente hipótese, não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos em instâncias ordinárias, haja vista que a instrução processual e a produção de provas poderiam ser severamente comprometidas. E aí, o que o ministro fez? Com base nos pedidos dos advogados para aplicação da nova lei de improbidade nos processos que estão tramitando no STJ, ele deliberou da seguinte maneira: assim, considerando que tais pleitos têm como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por esta Suprema Corte, recomenda-se também o sobrestamento dos processos em que tenha havido tal postulação com a finalidade de prevenir juízos conflitantes. Por todo exposto, além da aplicação do artigo 1036 do CPC, decreta a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230. Então, esse despacho aí do ministro Alexandre de Moraes aí, sobre a repercussão geral, ele é importante, por quê? Primeiro porque ele está determinando a suspensão de todos os recursos especiais em que tenha havido um pedido para aplicação da nova lei. As ações que estão tramitando na primeira instância e na segunda instância seguem o seu rumo. Mas, na verdade, Maza, esse processo aí, ele é tão importante porque a gente tem a questão da improbidade culposa, mas também da prescrição. Então, aos amigos aí, estudantes, advogados, operadores do direito que nos assistem, né, é de muita importância acompanhar esse julgamento. Por quê? Porque ele vai decidir a irretroatividade, a questão da improbidade culposa e a questão da prescrição. E vai gerar o precedente, que vai vincular todo o judiciário brasileiro, né? Agora, um ponto que eu chamo a atenção é que esse caso, ele não é um caso, assim, na minha modesta opinião, não seria um caso interessante para a gente discutir essas questões. Por quê? Primeiro, porque é um caso envolvendo prestação de serviços advocatícios, a eventual o vício na prestação de serviços advocatícios, que não é o grosso da improbidade. O que a gente discute em improbidade é o questionamento do Ministério Público em relação a políticas públicas que o administrador eventualmente toma, são temas mais complexos. Então, assim, no meu modesto ver, o Supremo precisava se manifestar sobre a nova lei de improbidade, mas eu acho que ele podia ter escolhido um caso mais relevante para fazê-lo, né? Ô Marcelo, há muito tempo me incomoda essa visão que o Supremo Tribunal Federal tem das ações de ressarcimento ao erário serem imprescritíveis. Por duas razões, isso que está no coração do que vai ser julgado pelo STF. Primeiro, porque o fundamento que eles utilizam, que é o 37, parágrafo 5º, simplesmente não diz que as ações que causam lesão ao erário são imprescritíveis. Então, o Supremo torce o dispositivo para extrair dele um fundamento por um ponto de vista que é, no mínimo, precário. E por que eu tenho sustentado isso em livros já há bastante tempo? Porque a prescrição, você sabe, é um instituto de segurança jurídica. Então, as pessoas não têm a vida toda, a eternidade toda, para entrarem com ações judiciais. E isso vale também para a Fazenda Pública, para o Ministério Público.
Para que haja uma exceção a essa regra, portanto, uma ação imprescritível, eu preciso ter no sistema um valor jurídico que seja superior ao valor segurança, porque senão não tem sentido estabelecer uma exceção. E a Constituição, repito, ela não prevê essa imprescritibilidade. Tanto é estranho esse ponto de vista que, na lei de improbidade, as condutas mais graves são do artigo 9º. O artigo 9º, ninguém nunca cogitou de ter uma punição que seja imprescritível. O artigo 10, de gravidade intermediária, é que, segundo o STF, já tem essa natureza imprescritível quanto à pena de lesão ao erário. Então, esse assunto é interessante, embora, como você tenha dito, não foi o melhor julgado que poderia ter subido para essa análise, e quem sabe o STF tem a oportunidade de rever esse ponto de vista, porque é o interesse público secundário, como se diz, que está por trás da lesão ao erário, que é o interesse patrimonial. Isso sempre me incomodou aqui. E nos nossos debates, Marcelo, nas lives anteriores, a gente sempre discutiu a questão de saber especificamente se essas mudanças elas favorecem ou não a impunidade. E você já ponderou a respeito desse ponto de vista, tá? Mas ele é um lugar comum que vira e mexe, volta na imprensa e que justifica o fato do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, retaliar o que houve de mudanças na Lei 8429 para correção de alguns equívocos que a própria lei estabelecia. Concordo com você, esse não foi o melhor julgado, Marcelo, para subir essa discussão. E ainda mais pela velocidade que o tema está chegando no Supremo, né? E pelo poder que vai ter nos demais casos, né? Eu acho que exigiria um caso melhor e um debate mais amadurecido. É bem verdade que vale a pena para os amigos aí entrarem no site do Supremo e olhar, é um processo digital, todo mundo consegue ter acesso. Tem vários amicus curis, por exemplo, Associação dos Advogados de Santa Catarina, Ministério Público, tem vários atores e os últimos andamentos são dos amicus curis pedindo a habilitação nos autos e eles vão se manifestar. Então, acompanhar esse debate aí das teses pró e contra a retroatividade, pró e contra a prescrição, vai ser muito, muito interessante e enriquecedor, né? A questão do ato doloso de improbidade, né? Eu acho que é de suma relevância, porque o ser humano por si só é um ser imperfeito, todos nós erramos. E exigir uma perfeição do administrador público no Brasil, eu acho que é algo divino. Nenhum juiz é perfeito, nenhum advogado é perfeito, nenhum membro do Ministério Público é perfeito. Você sentado numa cadeira e tendo que escolher caminhos na administração pública, pode ser que você cometa erros, né? E julgar isso com improbidade, com as sanções cáusticas da improbidade, me parece errado. Por isso, eu acho que o legislador andou bem ao exigir que só os atos dolosos, é aquele cara que efetivamente quer usar da máquina pública para enriquecimento, para causar prejuízos ao erário, enfim. Esse é o cara que tem que ser punido pela ação de improbidade, né? Marcelo, eu lembrei de uma coisa aqui, que é a seguinte: eu estou aqui no meu escritório hoje, em ternos civis, ou roupas civis, né? Por conta aí do feriado. E nesse mesmo prédio onde eu estou, na Avenida Jaú, tem um estúdio que chama Lopes, onde grava o professor Fernando Capês, grava um podcast de muito sucesso. E eu me lembro que desde que entrou em vigor a Lei 8429, o Capês, que é um criminalista, sempre sustentou que a previsão da improbidade culposa no artigo 10 não fazia sentido. E veja, o Capês ele é egresso do Ministério Público. Então, em tese, ele teria institucionalmente todo o interesse em manter a improbidade culposa. Só que esse era um caminho, primeiro, como eu disse, que não fazia sentido dentro da lei, por uma ponderação da gravidade das condutas, e segundo, que deixava um caminho muito largo para você caracterizar como improbidade atos que o Ministério Público considera
independente do que a lei estabelece, atos reprováveis. E quando você pode punir todo mundo, você tem a opção de escolher quem que você pune. Isso viola o princípio da impessoalidade. Essa é uma condição muito grave. Então, mais uma vez, não vemos razão para se questionar a legitimidade dessa mudança na lei. E falando em legitimidade, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes dando uma decisão cautelar, suspende o dispositivo que exclui a Fazenda Pública da propositura da ação. E veja, ele sustenta na Constituição esse debate. Onde que a Constituição Federal, meu Deus, onde que ela trata da legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade? Temos algumas perguntas aqui. Qual que é a sua opinião a respeito dessa mudança na legitimidade ativa, Marcelo? Olha, a questão de deixar nas mãos do Ministério Público, eu acho que todo o poder muito concentrado nas mãos de um determinado órgão, ele é prejudicial, né? Eu não vejo assim com bons olhos na prática. Ter a opção da Fazenda Pública, que supostamente foi lesada, de ajuizar uma ação de improbidade, eu acho benéfico. Todo poder que é muito concentrado, nós somos alunos do professor Bandeira de Mello, né? E eu me lembro das aulas do professor, ele falava assim, ele com toda aquela pompa, com toda aquela sabedoria, o Barão de Montesquieu, né, quando criou a teoria da tripartição dos poderes, todo mundo que tem poder abusa do poder. Então, ter outros legitimados para propor ação de improbidade, eu acho interessante. Nesse sentido, a cautelar aí do ministro Alexandre de Moraes, aí, mantendo os entes federativos, eu acho interessante, sim. Ô Marcelo, eu esqueci de dizer também, por causa do nosso problema de áudio no começo da live, que quem quiser pode colocar aqui no chat perguntas que nós vamos debatendo. Por exemplo, a Aline concorda com o seu ponto de vista e diz, a Aline Marina, muitas vezes as escolhas, ela está falando do gestor público, precisam ser feitas de forma célere, sem muito tempo para estudar a situação. Isso aqui é uma Eu posso dar um exemplo, Maza? Aí o cabo... Pode dizer? Num caso de improbidade, relação a médico, é muito difícil a administração pública contratar médico. Por quê? Médico ganha bem, médico não quer ficar trabalhando de segunda a sexta no período integral, eles trabalham em plantões. Então, o que a administração pública faz? Ela abre concursos e muitas vezes concursos dão desertos. Por quê? Porque o salário é 12 mil reais e qualquer médico aí, não precisa ser um gênio da medicina, ele ganha 50, 60 mil reais fazendo plantões durante o dia. Ele escolhe onde ele quer trabalhar. Qual é a opção disso? Você contratar, você terceirizar o serviço. Por quê? Você contrata uma empresa, você contrata uma cooperativa que ela se compromete a ter os médicos trabalhando nas unidades de saúde. Né? Não vai ser o doutor Marcelo que vai ficar de segunda a sexta cuidando dos pacientes. Hoje é o doutor Marcelo, amanhã é o doutor Maza, depois é o doutor Guilherme. Essa empresa ela vai contratar os médicos da mesma maneira que os médicos são contratados pela iniciativa privada e vai ter médico nas unidades de saúde. Eu tive uma ação de improbidade que foi feita a dispensa de licitação, né, para contratar uma fundação ligada a uma universidade que tinha curso de medicina, que resolveu o problema de médicos na cidade. Efetivamente, tinham todos os clínicos, especialidades, né? E na contestação me chamou muita atenção, porque o membro do Ministério Público ele disse o seguinte, que a saúde é um direito de todos, tem que ser prestada pelo Estado. No caso em tela, teve uma dispensa de licitação. E mesmo que tivesse licitação, também responderia por improbidade. Por quê? Porque médico tem que ser concursado. É um absurdo isso. É um absurdo. Por quê? Primeiro, o Ministério Público quer se meter... Como que eu vou administrar a minha cidade? E segundo, existe um problema prático que eu não consigo contratar médicos com concurso.
Vocês já viram aquelas reportagens dos médicos que são concursados e tem o dedo de silicone para bater o cartão? É uma realidade. E assim, e nós operadores do direito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o direito que a gente aprende na faculdade, o direito que está no código, né, às vezes a realidade não se coaduna. E esse é um exemplo disso. Então, por exemplo, a partir do momento que um prefeito ele terceiriza a contratação de médicos, ele resolve o problema da população, mas ele responde por improbidade. E aí, numa improbidade culposa, ele teria direitos políticos cassados, teria que devolver todo o dinheiro, enfim, teria uma série de consequências por causa disso. Então, nesse ponto, essa questão da improbidade ser só dolosa vai rifar esse tipo de casos aí do, do problema da improbidade. Né? Isso eu acho muito importante. Ô Marcelo, a gente está, quem chegou agora, nós estamos conversando sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal de repercussão geral sobre alguns temas da nova lei de improbidade, incluindo a irretroatividade ou não e a permanência da figura da improbidade culposa que foi eliminada pela nova lei. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, do Cabo JHO, que ele vai no ponto que é o mais controvertido da mudança do meu ponto de vista. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Ele diz assim, ó, aqui no chat do Instagram: já que a nova lei exige o dolo específico e a lei é de cunho penal, eu trocaria a palavra penal aqui por caráter sancionatório, né? Porque a improbidade não é crime. Caberia a retroatividade benéfica. É isso? Qual que é a sua opinião sobre esse Sim. tema que o Supremo vai julgar muito É a rapidamente? reformácio in melius, né? A partir do momento que eu descriminalizei, a partir do momento que a sanção ela é menor, ou a tipificação foi alterada, tem efeitos retroativos, né? Eu já vi, eu não vou lembrar agora o número da decisão, mas eu vi que um juiz de primeira instância aplicou retroativamente a lei de improbidade, a nova lei de improbidade, extinguindo um cumprimento de sentença em função de reconhecer a prescrição intercorrente. Né? Achei um caso interessante e sui generis. Né? Que a lei que tem que retroagir, eu não tenho dúvidas em função disso. Né? E não é papo de advogado que atua em improbidade, não. O nosso ordenamento jurídico ele prevê métodos de interpretação que justificam essa, essa interpretação. E na prática, eu também acho que tem um valor muito importante. Por quê? Porque muita gente é punida por um excesso de rigor na lei antiga e na interpretação da lei antiga. Porque a gente tem vários tipos de administrador público. Tem os bons, tem os mais ou menos, tem os incompetentes, os competentes, tem os bandidos. Então, você aplicar a lei de improbidade como ela estava sendo aplicada, você coloca todo mundo no mesmo balaio. E é difícil, por exemplo, você convidar. A gente atua no direito eleitoral, tudo, a gente conversa com políticos, né? Para conseguir chamar alguém para ser secretário, assinar os contratos, para conseguir um servidor público que queira participar do setor de compras, é muito difícil. O cara tem medo de sair preso depois de um tempo, porque é um rigor muito exacerbado, né? A interpretação é muito cáustica, né? Então, era um ponto que precisava efetivamente ser alterado, né? Ô Marcelo, e não só secretários. A gente conhece um caso de uma Câmara Municipal, você deve lembrar bem dessa situação, em que há uma discussão sobre FGTS, revisão de FGTS e atualização de valores e tudo mais. Não é simples nem para um advogado privado aceitar uma demanda em que haverá dinheiro público envolvido. Porque uma contratação como essa, diante da celeridade, ela será feita sem licitação, seguramente, e há um risco muito grande dos advogados também serem contratados sem a licitação,
mesmo a lei prevendo essa hipótese, e posteriormente serem acionados pelo Ministério Público por conta da prática de improbidade. Então, além da segurança jurídica, a questão também de você fragilizar excepcionalmente quem é da área do direito e pode ser contratado, também tem que ser levado em consideração. Afinal, o gestor público ele não pode sozinho realizar a administração, ele precisa de apoio de secretários, ele precisa de apoio de particulares contratados. Então, você tem toda a razão. Ó, o Alessandro Menezes está elogiando a nossa live, Marcelo. Olha lá, que live sensacional. Feliz que você esteja gostando. Tá? Tem aqui uma outra da Aline também. É o ponto-chave da discussão da RG. Professor, pela sua experiência e conhecimento impecáveis, na sua opinião, qual seria a tendência do STF com relação à aplicação da norma mais benéfica? Essa eu solto no seu colo, Marcelo. Não sei, viu? Só Deus sabe, viu? É difícil prever. O que a gente tem para mensurar? Os temas 666, 897 e 899, que tratam da prescrição. Existe uma tendência no Supremo Tribunal Federal e a composição do Supremo, principalmente acho que no 897, 899, é muito parecida com a composição atual, né? Acho que tirando os dois últimos que entraram, eles não participaram dos últimos dois temas de repercussão geral. A gente tem uma tendência de considerar imprescritível o ressarcimento ao erário. Esse é um ponto. Por isso a manifestação dos amigos Curis nesse julgado aí do tema de repercussão geral 1199 é muito importante para fomentar uma reanálise do debate, né? Sobre a questão da prescritibilidade ou imprescritibilidade. Ô Marcelo, eu vou arriscar também um prognóstico, embora eu concorde com você que só Deus sabe o que vai acontecer. Eu acho difícil sustentar que a lei nova não se aplica a ações em andamento. A retroatividade eu também acho uma tendência. Um esforço interpretativo, ou duplo twist carpado interpretativo, como se costuma dizer. Agora, pelo cheirinho que a coisa tem por aí, eles vão manter, eu imagino, como você imaginou também, que as ações que levam em conta a lesão ao erário serão imprescritíveis, razão pela qual, nesse ponto, a lei não teria nem sentido em retroagir. A minha maior dúvida é se eles vão aplicar essa lógica a todo o artigo 10, né, os atos que causam lesão ao erário, tudo seria imprescritível, ou apenas a sanção de ressarcimento, independente de em qual artigo o ato de improbidade foi enquadrado. Essa, eu diria que é a tendência. O que vai ser feito, né, Marcelo? É difícil de antever. Só um ponto, né? Nos processos que eu toco sobre improbidade, né? A gente está se manifestando sobre a nova lei. E eu acabei vendo algumas manifestações do Ministério Público, né? O próprio Ministério Público, ele defende a tese da irretroatividade, né? Diz que o direito sancionador não tem retroatividade, pelo menos nos casos que eu vi, né? E mesmo assim eles reconhecem que, por exemplo, a sanção de suspensão dos direitos políticos ela estaria dentro dos prazos prescricionais, mesmo o inicial, né, de 8 anos, e o intercorrente. O que eles não aceitam é a prescrição do ressarcimento ao erário, né? Eu acho, assim, pelos temas anteriores, a questão do ressarcimento ao erário, a imprescritibilidade, eu tenho minhas dúvidas que o Supremo vai mudar esse entendimento. Embora o 37 não fale disso, e a legislação original ela não tinha prescrição intercorrente, enfim, tem outro viés na história. Ô Marcelo, a gente já está aqui com a nossa meia hora, que é o seu compromisso, e estamos num feriado, eu não quero tomar mais tempo aí da sua família, dos seus afazeres na advocacia,
mas eu acho que a gente precisa, para enxergar de verdade o alcance dessas decisões do STF, trabalhar com casos práticos. Essa ação que você mencionou iniciou em 1994, que é uma barbaridade, está em tramitação até hoje. Eu lembro de um caso da Prefeitura de Guarulhos, e aí era mais ou menos 1990. Estamos falando também em algo em torno de 30 e 35 anos. Imagine, um dos antigos prefeitos da cidade de Guarulhos, ele cumulava as funções de prefeito e dono da empresa de ônibus concessionária do município. E havia, na época, uma discussão lá nos idos de 1990 se o prefeito teria ou não beneficiado a própria empresa. Então, imagine, esse prefeito já é falecido há muitos anos. O fato se deu há cerca de 35 anos atrás. Por essa visão do STF, uma ação de ressarcimento ao erário poderia ser proposta Sim. hoje. Afinal, ela não prescreveu contra os sucessores, o que é uma agressão aberta à segurança jurídica e um sem sentido em termos práticos. Não, e olha só o absurdo. Imagina a viúva que manteve o patrimônio do falecido. Se vivo estivesse, os bens em comum, antes ou depois do ato de improbidade, eles iriam ser utilizados para o ressarcimento. Essa pessoa, depois do falecimento do marido, depois que ele ocupou um cargo público, sei lá, de prefeito, governador ou presidente, 30, 40 anos depois, ela vai responder e pode ter os bens bloqueados, pode responder por isso. Isso, para mim, é um absurdo, né? E mais, Maza, a gente já conversou sobre isso, né? Se o Estado causa um dano para mim, né? Se a viatura da Polícia Militar bate no meu carro, eu tenho um lapso temporal de 3 anos aí para ajuizar a ação indenizatória. Se não prescreveu. Se eu sou contribuinte e eu paguei mais tributo do que eu deveria, eu tenho um prazo prescricional para ajuizar a ação de repetição do indébito. E quando o Estado me deve, né, eu tenho uma via crucis do precatório para receber. Agora, para o Estado é tudo diferente. É mais fácil receber, ele tem prescritibilidade, e a nossa Constituição ela tem como um dos pilares, né, o princípio da isonomia. E lembrando que o princípio da isonomia ele surgiu lá na Revolução Francesa como um direito humano de primeira geração, que é uma abstenção do Estado. O Estado tem muito mais poder do que nós, cidadãos. Então, eu acho que a regra deveria ser a mesma. Prescrição para o Estado e prescrição para o particular. Facilidade do Estado cobrar, facilidade do particular cobrar o Estado. Eu acho que teríamos um regime jurídico mais justo. Maravilha. Marcelo, qual que é o Instagram do escritório para quem quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida ou propor uma parceria? Bueno Espanha, né? Advogados, né? A gente está no Instagram, estamos à disposição aí dos amigos para conversar, para trocar ideias, né? Aí vocês conseguem nos encontrar na internet. É isso aí, gente. Então, no Instagram, sigam também @Bueno Espanha Advogados e entre em contato por mensagens diretas, qualquer necessidade, qualquer outra dúvida, tanto com o professor Marcelo Espanha como com o Guilherme Bueno, que são grandes especialistas em matéria de improbidade, advogam e já advogaram em muitas e muitas demandas e têm uma expertise que com certeza vai fazer a diferença aí na sua demanda. Marcelo, muito obrigado por nos atender nesse feriado. É sempre muito esclarecedor ouvir os seus pontos de vista. Você está sempre muito atualizado e a gente só tem a aprender aqui. Eu que agradeço, Maza. Até a próxima. Um grande abraço, ótima paz para todos. Hein? Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do programa Advogando em Improbidade. E um último recado, quem ainda não se inscreveu, dos dias 25 a 29 de abril, daqui a 10 dias, nós vamos fazer a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Para você se inscrever gratuitamente, clica no link que está no meu perfil do Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube e no Facebook. Valeu, gente. Bom feriado a todos. Nos vemos na próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau.